Olá, meu povo de Deus, estou aqui mais uma vez e vou ler a Bíblia para vocês. Deixa aí um joinha para ajudar no canal, inscrevam-se no canal, compartilhem os vídeos para que outras pessoas venham ver a verdade da doutrina de Cristo. Ative o sininho para receber as notificações quando eu gravar um novo vídeo. Abra sua Bíblia em João, capítulo 13, versículo 1, que diz: Jesus lava os pés aos discípulos. Vamos ler. Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que já era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, porque o Pai mandou ele aqui para essa terra resgatar um povo que era de Deus. Esse povo era o povo israelita que veio lá do Egito, a descendência do povo que veio lá do Egito. A tribo de Judá, muito rebelde, e todas as outras. Então, esse povo não aceitou as demonstrações dos profetas enviados por Deus, né? E eles estavam na legião do mal, 90% deles. Então, por isso que Cristo, Deus envia seu Filho para resgatá-los. Como ele não aceita a sua lei, nem a sua doutrina e nem o seu mandamento, eles mandam crucificá-lo e matá-lo, né? Então vamos seguir. Era a festa da Páscoa, sabendo Jesus que já era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, como havia amado os seus, né? De que seus ele estava falando aqui? Que estava no mundo, amou até o fim. Porque esse relatório aqui de Cristo que está falando, presta atenção nesse versículo, esse é o versículo 1 do capítulo 13 de João. Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que já era chegada a sua hora, porque ele sabia quando ia ser, quando ele ia morrer, ele sabe de tudo, né? Cristo é o poder de Deus, Cristo é a sabedoria de Deus. E tudo que ele veio fazer aqui na terra, tudo que ele veio fazer, foi o Pai que mandou ele fazer, né? Tudo que está sendo feito por Cristo aqui na terra não é de Cristo, não é de Cristo, não é da vontade dele, não é pensamento dele, não é obra de Cristo. Tudo que Jesus Cristo veio fazer aqui na terra, nenhuma obra, nenhum mandamento, nenhuma palavra é de Cristo, mas de Deus Todo-Poderoso, que enviou seu Filho para resgatar seu povo. Quem é esse povo? O povo israelita, o povo da tribo de Judá e todos os outros, junto com os gentios, que desobedeceram a lei de Moisés e foram para a legião do mal, para os ídolos, para as estátuas, ouviu a palavra do homem e não a palavra de Deus. Isso está lá em Isaías. Deus diz: maldito o homem que confia no homem. E esse povo que era de Deus confiou no homem e não na palavra de Deus, né? E está desobedecendo tudo que Deus mandava, né? Então Cristo está falando aqui agora que é chegado a sua hora, né, de passar deste mundo, lá de onde ele está, que é esse mundo também, né? De passar deste mundo, desse mundo de pecado, onde ele está, para o Pai. Como havia amado os seus, presta atenção nessa palavra agora, como ele havia amado os seus. Quem são esses seus que Cristo está falando aqui? Quem é esses seus que Cristo está falando aqui? Porque naquele tempo tinha os da legião do mal, que são do diabo, e tinha um povo que era de Deus, a herança de Deus. Presta atenção na leitura. Cristo sabe que é chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai de onde ele veio.
como havia amado os seus, para os seus que estavam no mundo, amou até o fim. Cristo amou aquele povo que ele veio resgatar até morrer, porque quando ele está morrendo, ele pede o perdão deles ainda. Pai, perdoa eles, porque não está sabendo o que está fazendo comigo. Então, aqui Cristo está falando, não é para todo o mundo, não. Cristo não está falando para todo o mundo. Cristo está falando para o povo israelita que abandonaram Deus na lei de Moisés. Para o povo da tribo de Judá, muito perversa, muito desobediente, e todas as outras tribos que era conjugada, e para os gentios que conviviam com ele. Cristo foi enviado para esse povo era um povo de Deus, era a herança de Deus, que quando Deus envia, Deus diz assim: vou enviar meu filho e vou dar o meu povo para ele resgatar, porque eles estão perdidos na legião do mal. Então, quando Cristo está dizendo aqui, né, amando os seus, amando os seus, esse seu aqui era o povo de Deus que seguia ele na época, antes de Cristo vir. E os profetas não conseguiram resgatá-lo, por isso que Deus mandou o próprio Filho para tentar resgatá-lo. E Cristo está dizendo que amou esse povo até o fim, porque quando Cristo está morrendo lá na cruz, que eles mandam prender Cristo, chicoteia, bate nele, prega ele na cruz, quando ele vai dar o seu último suspiro, ele diz: Pai, perdoa-lhes. Quem? Esse povo que está colocando, que está judiando dele e que está matando ele. Então Cristo, lá na cruz, está pedindo perdão desse povo rebelde que não quiseram aceitar a doutrina que Cristo veio ensinar, a lei nova que ele veio dar para esse povo, para salvar eles. Eles não aceitaram e mandaram crucificá-lo. Por isso que ele diz, quando está morrendo: Pai, perdoa-lhes, porque eles que estão matando Cristo não sabem o que está fazendo, porque ele, queria dar a vida eterna para eles. Mas assim mesmo, como ele está dizendo, que amou até o fim, como ele está amando até o fim, está pedindo ao Pai o perdão desse povo que está crucificando ele, tá? Agora, Deus, Cristo, que é o nosso intercessor, ao lado do Pai, porque ele foi o que desceu aqui da terra e foi o que voltou. Ninguém mais subiu ao céu, senão o que desceu, Cristo, o Filho do Homem. Ninguém desceu do céu, nem subiu, está falando em termo humano. Ninguém desceu do céu, nem subiu, a não ser o Filho do Homem. Ele se chama Filho do Homem porque Deus mandou ele se transformar, o seu Espírito. Cristo já existia, mesmo nesse mundo terreno aqui ser criado. Jesus Cristo já existia na eternidade junto com seu Pai. Cristo não é Deus, Cristo é o Filho de Deus. Muita gente confunde essas coisas, mas ele e o Pai é um só, Ele e o Pai é um só. É outra coisa que ninguém entende. Ele é um só em quê? Em obediência, em vontade, em amor e em força. Eles são um só nesse aspecto, Mas o Pai é o Pai e o Filho é o Filho. Mas ambos têm o mesmo DNA, o DNA idêntico, Deus é do bem, Cristo é do bem. Deus não peca, Cristo também não peca. Deus não mente, Cristo também não mente. E etc, e etc. Por isso que ele e o Pai é um só nesse aspecto, Tem que entender essa coisa.
Então, ele o amou até o fim. Acabada a ceia, né? Ele está falando isso na ceia, com os seus discípulos. Né? Acabando a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariote, filho de Simão, que o traísse, Jesus, sabendo que o Pai tinha depositado nas suas mãos todas as coisas e que havia saído de Deus e ia para Deus, né? Ele veio de Deus e vai voltar, né? Ele veio do mundo habitável de Deus para esse mundo habitável aqui também, que era de Deus, mas que está prevalecendo é o outro Deus, o Deus do mal, né? E o propósito de Deus para os dias de hoje é que nós, da legião do bem, vença a legião do mal, né? Destrua a legião do mal, que é a legião de Satanás. É uma guerra constante, desde o início até hoje. É uma guerra constante, né? Muito constante e muito difícil, porque Satanás é um Deus também muito poderoso. Ele é da legião do mal. A legião do mal criou religião. A religião que criou milhares de igrejas falsas, porque Deus só tem uma igreja. Deus só tem uma igreja, um só corpo, uma só fé, um só batismo, um só Senhor, né? Deus só existe uma coisa só para Ele. A igreja única e verdadeira é a igreja de Deus, que Ele, Cristo, adquiriu com o seu próprio sangue. Todas essas outras criadas pelo homem vêm da legião do mal, da legião de Satanás, que inventou religião para que esse povo criasse essas igrejas para seu próprio proveito. Vocês não querem acreditar nisso? Não acredite. Vocês só vão acreditar nisso no último dia. Caso daqui para lá vocês não se arrependam e voltem para a verdadeira igreja, para a doutrina verdadeira de Cristo e os verdadeiros mandamentos de Cristo, porque esses que estão na igreja falsa estão recebendo doutrina falsa, mandamento falso, que é da legião de Satanás. Desculpa a expressão, eu não quero ofender vocês nem julgar vocês, porque a própria palavra de Deus já o julga, né? Mas no último dia, se vocês não quiserem se arrepender até lá, né? Até antes da sua morte ou depois da sua morte, não quiser se arrepender, então você vai ser jogado no lago de fogo e enxofre, né? Eu que estou dizendo isso, é o próprio Deus quem fala essas coisas através da palavra que mandou Cristo falar, né? Então vamos lá. Levantou-se da ceia, tirou as vestes. Cristo, né? Levantou-se da ceia, tirou as vestes, não todas as vestes, porque ele não ia ficar nu lá, né? E tomando uma toalha, cingiu-se. Depois deitou água numa bacia e começou a lavar os pés aos discípulos e a enxugá-lo com a toalha com que estava cingido. Aproximou-se, pois, de Simão Pedro, que lhe disse: Senhor, tu lavas-me os pés a mim? Perguntou a Cristo. Tu lavas a mim os meus pés? Respondeu Jesus e disse-lhe: o que eu faço não o sabes tu agora, mas tu saberás depois. Ele está lavando os pés dos apóstolos, né? Vai enxugar com uma toalha. E Cristo está respondendo. João perguntou para ele, Pedro perguntou para ele: Senhor, por que estás fazendo essas coisas? Lavando os nossos pés e enxugando. E Cristo disse: olha, o que eu estou fazendo agora tu não sabe o porquê eu estou fazendo isso. Você não sabe porquê eu estou fazendo isso. Mas tu saberás depois. Depois tu vai saber por qual motivo eu estou lavando os pés de vocês. Disse-lhe Pedro: nunca me lavarás os pés. Respondeu-lhe Jesus: se eu te não lavar, não tens parte comigo.
Disse Simão Pedro: Senhor, não só os meus pés, mas também as mãos e a cabeça. Disse-lhe Jesus: aquele que está lavando não necessita de lavar, senão os pés, pois no mais todo está limpo. Ora, vós estáis limpos, mas não todos. Ele está dizendo que Pedro está limpo, mas não todos. Né? Todos não estão limpos, porque Judas vai trair ele. Né? Então, ele está lavando os pés, porque Cristo está lavando os pés, ali naquela hora, é para tirar, né, a sujeira do mundo, né? Aquela sujeira por onde eles andavam, né? A poeira do mundo, que é mal. O resto está tudo perfeito, né? Porque bem sabia ele quem o havia de trair. Por isso disse: nem todos estáis limpos, né? Judas está limpo, está sujo dos pés à cabeça. Mas eles aí está sujo só os pés, porque está andando num mundo cheio de pecado, né? Ele está andando num mundo cheio de pecado. Por isso que Cristo está limpando eles, para quando ele for entregue, né? Cristo está tirando os pecados que estavam nos pés desses apóstolos, né? Depois que ele lavou os pés e tomou as suas vestes, e assentou-se outra vez à mesa, disse-lhe: entendes o que vos tenho feito? Perguntou aos discípulos: entenderam por que eu fiz essa coisa? Vós me chamais mestre e senhor, e dizeis bem, porque eu sou. Cristo está dizendo que é mestre e senhor. Os apóstolos estão dizendo que ele é. Chama ele de mestre e senhor. E Cristo está dizendo: dizeis bem, porque eu sou essas coisas, tanto sou mestre como sou senhor. Ora, se eu, senhor e mestre, vos lavei os pés, vós deveis também lavar os pés uns aos outros, né? Porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu vos fiz, façais vós também. Na verdade, vos digo que não é o servo maior do que o seu senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Se sabeis estas coisas, bem-aventurados sois se a fizerdes. Porque né? Na verdade, vos digo que não é o servo maior do que o seu senhor, não é o servo maior do que o seu senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Então, o que ele está dizendo? Que ao lavar os pés dos apóstolos, ele está se igualando, porque ele está na carne, ele está se igualando um ao outro. Então os apóstolos, se lavavam os pés um dos outros, eles estão se fazendo um igual ao outro, sem diferença, sem nenhuma cisma, né? Sem nenhuma soberba de um para o outro, se igualando um ao outro. E é isso que Cristo está fazendo ao lavar aos pés dele, se igualando a eles mesmos, igual, porque Cristo está dizendo que está igual a eles, né? Porque ele está dizendo que Cristo é um servo de Deus. Cristo é um servo de Deus. Os apóstolos também são servos de Cristo, mas ele deve ser igual uns aos outros, né? Porque ele está comparando, porque nem o enviado é maior do que aquele que enviou. Por que ele está dizendo isso? Porque ele não é Deus, ele é filho de Deus. Por isso que ele não é maior do que Deus, nem igual a Deus, o Pai, né? Mas Cristo, como está na carne, igual aos outros,
ele está se comparando aos outros. E tudo o que ele fez aqui na terra foi Deus que mandou ele fazer, como qualquer um homem que estivesse igual a ele aqui na terra. Apenas ele estava obedecendo, e é isso que os apóstolos devem fazer, né? Se igualar a todos, né? E seguir os mandamentos que ele está deixando, que é de Deus. É isso aí, né? Se sabeis estas coisas, bem-aventurados sois, se as fizerdes, né? Então, nenhum dos apóstolos deve ser maior do que o outro, né? Nenhum dos apóstolos deve ser maior do que o outro, e nenhum deles deve andar em pecado, deve andar limpos, lavados. Por onde eles pisarem nas terras de pecado, eles podem lavar os pés um do outro para tirar os pecados daquela terra por onde ele andou, né? E sendo igual um ao outro, nenhum sendo maior do que o outro. Cristo está se declarando igual a eles, né? Mas o Pai que enviou ele, esse é maior do que todos. Cristo é Filho, Cristo não é Deus. Cristo é o Filho de Deus que está obedecendo a sua voz, o seu mandamento. Digamos, eu sou um pai, tenho um filho, e eu digo, filho, vai na padaria comprar pão, e ele está me obedecendo. Então é isso que Cristo veio fazer aqui na terra, dar a doutrina de Deus para o povo que era dele, que está afastado, e ele apenas está obedecendo. E o que Cristo está mandando fazer é ter obediência, e que ninguém seja maior do que outro através desse ato que ele fez aí, lavando os pés um no outro, porque, né, o que enviou ele, né, nem o enviado é maior do que aquele que enviou, que é o Pai, né? Ele não pode, mesmo ele fazendo milagre, dando todo tipo de ordem para os pecadores aqui da terra, ele não pode ser maior do que Deus, porque ele está em obediência a Deus, executando as suas ordens, né? Não falo de todos vós, né? Por causa de Judas, né? Ele está falando isso aí, está dizendo agora, não falo de todos vós, porque Judas não é igual aos outros. Não falo de todos vós, eu bem sei os que tenho escolhido, mas para que se cumpra a Escritura, o que come o pão comigo levantou contra mim o seu calcanhar, né, que é Judas, né? Desde agora vou-lo digo, antes que aconteça, para que quando acontecer, acrediteis que eu sou, né? Ele é o enviado de Deus. Na verdade vos digo, se alguém recebeu o que eu enviar, que é Deus, ele está dizendo, se alguém recebeu o que eu enviar, me recebe a mim. E quem me recebe a mim, recebe aquele que me enviou, né? Vou repetir o versículo. Na verdade, ele está dizendo que ele é. Ele está como se fosse Deus. Eu sou. Ele é um Deus, mas não é Deus. Ele é um Filho. Na verdade vos digo, se alguém receber o que eu enviar, Deus falando, ele vai enviar quem? O Filho. Se alguém receber o que eu enviar, que é para esse povo rebelde, que era a herança de Deus, se esse povo que ele manda receber, né? Receber o que eu enviar, me recebe a mim, recebe Deus. E quem me recebe a mim, recebe aquele que me enviou, né? Então vai receber Cristo e vai receber também o Pai que enviou ele, né? Esse é o capítulo 13 de João, e o versículo agora é o 21. Capítulo 13 de João, versículo 21. Jesus prediz
que Judas há de trair. Tendo Jesus dito isto, turbou-se em espírito e afirmou, dizendo: na verdade vos digo que um de vós me há de trair. Então os discípulos olhavam uns para os outros, duvidando de quem ele falava. Ora, um de seus discípulos, aquele a quem Jesus amava, estava reclinado no seio de Jesus. Então Simão Pedro fez sinal a este, para que perguntasse quem era aquele de quem ele falava. E inclinando-se ele sobre o peito de Jesus, disse: Senhor, quem é? Jesus respondeu: é aquele a quem eu der o bocado molhado. E molhando o bocado, aqui está falando bocado, né? Mas é o pão. Aqui está falando. Jesus respondeu: aquele a quem eu der o pão molhado. E molhando o pão, o deu a Judas Iscariote, filho de Simão. E após o pão entrar nele, Satanás disse, pois, Jesus: o que faze agora, faze depressa. Quando ele recebeu o pão, entrou nele Satanás. Disse, pois, Jesus a Judas: o que você tem que fazer, faça depressa, faça agora e depressa. E nenhum dos que estava assentado à mesa compreendeu aquele propósito. Lhe dissera isto, porque como Judas tinha a bolsa, pensavam alguns que Jesus lhe tinha dito: compra o que nos é necessário para a festa, ou que desse alguma coisa aos pobres. E tendo Judas tomado o pão, saiu logo, e era já a noite. O capítulo 13 de João, versículo 31, relata as últimas instruções de Jesus aos discípulos, a razão da sua saída do mundo, a promessa do Consolador. Tendo ele, pois, saído, disse Jesus: agora é glorificado o Filho do Homem. Toda vez se refere o Filho do Homem, porque ele está na carne como um homem qualquer aqui na terra. Ele veio em espírito. Deus enviou Jesus em espírito aqui para a terra. E achou uma moça e agraciada, sem pecado, para gerar a carne de seu filho, que era Maria. E ele introduziu o espírito de seu filho em Maria para que gerasse carne nele. E ela o gerou a carne. E ele está como nós aqui na terra, mas ele já existia antes da terra existir. Cristo já existia, Ele veio só ser transformado em carne, ficar igual a nós como homem, para tentar resgatar o povo que era de Deus, a herança de Deus, que era o povo israelita, o povo das tribos, que desobedeceram a Deus 90%, e foram para a legião do mal, para a igreja dos deuses, dos ídolos, das estátuas, obedecendo a voz do homem e não a palavra de Deus. Foi isso que aconteceu, por isso que Deus enviou seu Filho. Então Cristo está dizendo que, tendo ele, pois, saído, disse Jesus: agora é glorificado o Filho do Homem, e Deus é glorificado nele. Se Deus é glorificado nele, também Deus o glorificará em si mesmo, e logo há de glorificar. Filhinhos,
ainda por um pouco estou convosco, né? Cristo falando para o povo. Filhinhos, ainda um pouco, filhinhos que é os apóstolos que está com ele lá. Estarei um pouco convosco. Vós me buscareis, mas como tenho dito aos judeus, para onde eu vou, não podeis vós ir. Eu vou, digo também agora, um novo mandamento vos dou, que vós ameis uns aos outros, como eu vos amei a vós, que também vós uns aos outros vos amei. Então, esse mandamento aí, Cristo está falando para seus apóstolos, para que ele ame uns aos outros, né? Os 12 que estão ali, para que ele ame uns aos outros, como Cristo amou ele também, né? Vós, né, também vós, uns aos outros, vos amei. Então, um tem que amar um ao outro e vice-versa, né? Não é um amar e o outro não amar. Um tem que amar e o outro tem que amar. Os 12 que estão aí, os 11 agora, Deus está dizendo para ele que um ame um ao outro. Esse é o mandamento que Cristo está deixando para os apóstolos que estão com ele aí na mesa. Que amem uns aos outros. Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vós amardes uns aos outros. Esse mandamento Cristo está dando para os apóstolos que estão aí com ele na mesa, antes dele se retirar. Está dizendo que eles amem um ao outro, não é um amar um e o outro que ele está amando não amar o outro. Tem que um amar o outro e o outro amar o outro, né? Como Cristo amou a eles todos. Nisto todos, e dizendo, se eles fizerem isso, esses apóstolos, esses 11, porque Judas está perdido, Judas é uma pessoa de Satanás, desde o início que ele começou o seu apostolado, ele é uma pessoa de Satanás, Judas. Cristo sabe disso, Deus sabe disso, mas ele está ali só para dar um exemplo de que no meio do povo de Deus pode ter gente traidora. No meio da igreja de Deus pode ter alguém infiltrado para trair também o povo que está junto com ele. Isso também é para dar esse exemplo, né? Mas Cristo está dizendo para os seus discípulos, que é os 11 apóstolos que vai ficar depois de Judas, que um ame uns aos outros e vice-versa. E nisso eles vão conhecer que são discípulos, se vós amardes uns aos outros, que são verdadeiros discípulos, se eles fizerem isso. Não é um amar e o outro não amar. Todos têm que amar um ao outro, de ida e de volta, para que eles se conheçam que né, se amar de uns aos outros, que aí são os discípulos de Deus, se eles fizerem isso. Disse-lhe Simão Pedro: Senhor, para onde vai? Para onde vai? Jesus lhe respondeu: para onde eu vou não podes agora seguir-me, mas depois seguirás. Disse-lhe Pedro: por que não posso seguir-te agora? Por ti darei a minha vida. Pedro está falando isso para Cristo, que dá a sua vida por ele. Mas Cristo é um dos que vai negar a Cristo. Aí ele vai negar, e no último momento ele vai dizer que não sabe de nada de Cristo. O amor que Cristo teve por ele, né, praticamente nessa hora foi em vão, né, porque ele vai negar a Cristo, né, com medo, porque o povo aí, né, o judeu, né, o povo de Roma pode matar ele, deve estar com medo de morrer aí, nessa transação agora aí, né, onde Cristo vai ser entregue. Aí ele está dizendo: disse-lhe Pedro, por que não posso seguir-te? Porque Cristo vai para o céu e ele não pode ir para o céu ainda, porque ele ainda tem a sua missão
a fazer, né? Que é pregar a doutrina de Cristo e amar os irmãos dele, né? Na trajetória da pregação. Por ti darei a minha vida. Pedro falando. Respondeu-lhe Jesus: Tu darás a tua vida por mim? Jesus perguntou para Pedro: Tu darás a tua vida para mim? Na verdade, te digo que não cantará o galo enquanto não me tiveres negado 3 vezes. Então, antes que o galo cante, ele vai negar Jesus 3 vezes. Não só ele. Muita gente que está acreditando em Cristo, negando, está crendo nele aí, muita gente que está crendo nele, vai deixar de crer. Porque como ele está na carne, e o povo acha, esse que está seguindo ele, o próprio Pedro também, que está seguindo a Cristo, como está achando que ele é filho de Deus, que ele é todo poderoso, ele pode se salvar desse sofrimento que ele pode passar, né? Que ele não pode morrer pelo poder que ele tem. Por isso que o povo vai deixar ele, porque ele vai morrer, né? Cristo pode se salvar, Deus pode dar o direito de sofrer todas essas coisas, de depois de crucificado ele próprio se arrancar lá da cruz e descer. Deus tem esse poder de dar a seu filho, de fazer isso. Mas Deus enviou o Espírito de Cristo para se transformar em carne, para morrer como um homem aqui na terra, como qualquer um homem normal, né? Por isso que Deus transformou ele em carne, né? E todos aqueles que estão acreditando em Cristo aí agora, a partir de agora que ele vai ser crucificado, né? Como está vendo todos os poderes, ele viu ressuscitar Lázaro, né? Curou todo tipo de enfermidade, expulsou demônios, curou cego, aleijado, ressuscitou. Ele fez todo esse poder. O povo está vendo tudo isso na carne como eles, né? Aí o povo está acreditando em tudo que ele está fazendo, né? Aí quando chega a hora que Judas vai entregar ele, que ele vai ser preso, está sendo judiado lá, vai levar para a cruz e ele morre, né? O povo não vai entender essas coisas. Aí diz assim: oxe, cadê o poder dele? Porque ele não se salvou, como já tem relato lá em Mateus, Lucas, né? Dizendo que porque ele não se salvou, porque ele não se salva se é o Todo-Poderoso, né? Então por isso, por ele não fazer essa coisa de se salvar aí para todo mundo ver, o povo vai deixar de acreditar nele de novo. Muitos, né? Vai deixar de acreditar nele de novo. Vai abandonar ele, como o próprio Pedro vai abandoná-lo por conta disso. Então, como ele disse, né? O galo vai cantar 3 vezes, né? E ele vai negar a Cristo. Vai dizer que não conhece. Andou com ele esse tempo todo, viu todas as maravilhas, mas na hora H ele vai dizer que nem conhece ele, nunca nem viu. Capítulo 14 de João, capítulo 14 é a continuação. Não se turbe o vosso coração, Cristo está dizendo. Credes em Deus, credes também em mim, ele está falando para Pedro. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lhe teria dito: vou preparar-vos um lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Mesmo vós sabeis para onde vou, e conheceis o caminho. Está falando para Pedro. Disse-lhe também Tomé, que estava lá, que é para todos eles que estão lá na mesa. Disse-lhe Tomé: Senhor,
Nós não sabemos para onde vai e como podemos saber o caminho. Disse-lhe Jesus: Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, ele está relatando essas coisas aí, dizendo que Cristo é o caminho, porque todo esse povo que Cristo veio resgatar, que era a herança de Deus, o povo rebelde de Deus, que ele veio resgatar, Cristo é o caminho deles para a eternidade. Como? Né? Como? Se eles abandonar o que eles estão fazendo e seguir a Cristo, né? Seguir a Cristo, porque Cristo está dizendo: olha, vocês só vai para o céu se me seguir. Vocês só vai para o céu se me seguir, né? Alguém só vai para o céu se seguir a Cristo. Que seguimento de Cristo é esse? Seguindo as doutrinas que ele vai deixar depois que ele morrer, ressuscitar. Ele vai deixar essa doutrina que ele já pregou e alguns mandamentos para os apóstolos, para pregar para esse povo, dentro da igreja que ele vai adquirir com o seu próprio sangue, que é a igreja verdadeira, que é a igreja de Deus, né? Então, para alguém que quer ir para o céu, tem que seguir a Cristo. E como é que vai seguir Cristo? Dentro da verdadeira igreja, dentro da doutrina verdadeira que ele deixou, dentro dos mandamentos verdadeiros que ele deixou, não em doutrina de falsos pastores, nem em mandamento de falsos pastores dentro de uma falsa igreja, mas dentro da verdadeira igreja que Cristo vai adquirir com seu próprio sangue quando morrer. E ele vai deixar, ele vai passar ainda 40 dias depois da sua morte, 40 dias, 40 noites, dando as instruções aos apóstolos de como é para ser a sua igreja, né? Cristo é a cabeça do corpo. O corpo dele é a igreja. E nós somos membros do corpo. Como nós somos? No trabalhar na mão, nos pés, etc. e etc. Né? Se vós me conhecesseis a mim, também conhecereis a meu Pai. E já desde agora o conheceis e o tendes visto. Ele está dizendo que se todo conhecer Cristo, também conhece o Pai. E já desde agora conhece e tem visto. Então todo aquele que crê em Cristo e não se desviar, crê, não é crer, não. É obedecer à doutrina que ele está deixando. É obedecer os mandamentos que ele está deixando para não desobedecer. Porque se alguém desobedece aquilo que Cristo está mandando fazer, que é uma ordem de seu Pai, toda pessoa que desobedecer a Cristo está desobedecendo ao Pai e morrerá. Todo aquele que desobedece a Cristo está desobedecendo a Deus, o Pai, porque tudo que Cristo veio fazer é mandamento do Pai, é ordem do Pai, e aquele que desobedece morre. Aquele que chegar até o final em desobediência, ele morre como morreu Eva e Adão por desobedecer a voz do Pai. Eva e Adão não têm salvação, eles morreram. Não na carne, quando Deus diz a ele, não comeis do fruto, que é a legião do mal e a legião do bem. Isso é simbolicamente um fruto, mas o fruto é a legião do mal e a legião do bem. Na hora que ele comer, ele está desobedecendo a Deus
e aí eles morrem como morreram espiritualmente. Eles não tiveram salvação porque desobedeceram a Deus. E nós, se desobedecemos a Deus, morreremos como Eva e Adão também. Não teremos salvação porque estamos desobedecendo o que Cristo está nos mandando fazer, né? Tudo isso. Disse-lhe Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, o que nos basta. Né? Porque Cristo está dizendo, quem vê Cristo, tudo está vendo o Pai, está vendo Deus nele. Né? Se obedecer o que ele está fazendo, está obedecendo a Deus. Se ele está ouvindo as palavras de Cristo, está ouvindo as palavras de Deus. Se estão ouvindo a voz de Cristo, estão ouvindo a voz de Deus. Né? Disse-lhe Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, o que nos basta. Disse-lhe Jesus: Estou há tanto tempo convosco e não me tendes conhecido, Filipe. Né? Porque através do mandamento que Deus deu a Cristo, Cristo curou, Cristo sarou, fez todas as maravilhas para esse povo que era de Deus anteriormente. Cristo está aí como se fosse o próprio Deus, em carne. Em carne. Deus mandou seu Filho espiritual se transformar em carne para ficar igual a esse povo e crer nele igual a ele e pensar que ele, igual a ele, é o próprio Deus. Né? Para que ele acredite. E o povo ainda não está acreditando, como Filipe está dizendo aqui. Poxa, vocês estão vendo eu fazer todas essas coisas e não sabeis que ele me vê, né? Está falando para Filipe. Quem me vê a mim, vê o Pai. E como dizes tu, mostra-nos o Pai. Porque Cristo está se referindo a Deus como o Pai que enviou ele. Né? Tudo que ele está fazendo veio do Pai. Tudo que é como o anjo que falou com Moisés. Né? É como o anjo que falou com Moisés. Aquele anjo é como se fosse Deus falando para Moisés lá na sarça. É a mesma coisa. Cristo também está falando para esse povo aqui na carne, por isso que eles não estão crendo, porque está na carne como todos os outros, né? Eles não querem acreditar. Como é que pode uma pessoa igual a nós ser Deus? Né? Porque antigamente ninguém viu Deus. Né? Ninguém viu Deus, jamais ninguém viu Deus, nem a sua voz. Ninguém aqui na terra viu Deus, nem a sua voz. Ninguém viu Deus, nem a sua voz aqui na terra. Viu a voz de um anjo, né? Enviado por Deus como se fosse Deus. É como Cristo aqui, que é o Filho, está fazendo todas essas coisas como se fosse o próprio Deus, que ele está falando aqui. Filipe, quem me vê a mim, vê o Pai. E como dizes tu, mostra-nos o Pai? Porque ele está fazendo tudo como se fosse Deus próprio. Só que Cristo não é Deus, é o Filho. Eles não são a mesma pessoa. Filho é filho e pai é pai. Eles são um só. O povo não entende essa palavra aí, né? Quando Cristo diz que ele e o Pai é um só. Aí pensam que Cristo é o Pai, que o Pai é Cristo e vice-versa. Mas não é dessa forma que é para se entender. Quando Cristo está dizendo que ele e o Pai é um só, é em pureza, é em bondade, é em amor, é em obediência, e etc, e etc, e etc. Não é que seja a mesma coisa, não. Que um é pai e outro é filho. Mas é um só em bondade, em amor, em sinceridade, sem pecado, etc, etc, em pureza. Entendeu? Eles são um só nesse aspecto.
crês tu que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo de mim mesmo, mas o Pai que está em mim é quem me faz as obras. Então, toda pessoa que está em Cristo, seguindo a sua doutrina, a seus mandamentos, com amor puro em seu coração, fielmente, sem desobedecer, está em Cristo e está em Deus. É isso, essa palavra que Cristo está dizendo aí é a mesma coisa. Se nós obedecemos essa doutrina verdadeira de Cristo, se nós obedecemos o verdadeiro mandamento de Deus, com amor sincero em nossos corações, sem nenhum tipo de maldade, com toda a pureza de nosso coração, né? O Pai está em nós, Cristo está em nós, é isso que Cristo quer estar falando aqui, né? Vou repetir. Não crês tu que eu estou no Pai? Cristo está em Deus. Por que Cristo está em Deus? Porque ele está obedecendo os mandamentos que Deus deu para ele executar. Né? Entenda. Não crês tu que eu, e está falando para Filipe, não crês tu que eu estou no Pai? Por que é que Cristo está no Pai? Porque ele está obedecendo o que o Pai está mandando ele fazer, né? E que o Pai está em mim, porque o Pai, Deus, está também no Filho, porque ele está obedecendo o que ele está mandando fazer. As palavras que eu vos digo, não as digo de mim mesmo. Cristo está dizendo que não está falando nenhuma palavra dele, mas como Deus está nele, as palavras que ele está falando, né, vem do Pai, né? Vou repetir o versículo. Não crês tu que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? Ele está perguntando aqui a Filipe, né? Não crês tu, Filipe, que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, que eu estou falando para você, não estou dizendo de mim mesmo não, mas o Pai que está em mim e quem faz as obras. Então, se ele está obedecendo, Cristo, o Filho, está obedecendo a Deus e fazendo essas obras, então é porque Deus está nele e está dando todo o poder. Assim é em nós. Da mesma forma, se nós estivermos dentro da verdadeira igreja, que é depois de Cristo agora, que ele vai deixar. Porque a igreja, que é o apóstolo, os apóstolos que vai pregar essa doutrina para ensinar ao povo, né? Se nós estamos obedecendo essa doutrina que Cristo está deixando, nós estamos em Cristo. Se nós estamos obedecendo esse mandamento que Cristo está deixando para nós e para o povo que ele veio resgatar, e se nós aceitamos e obedecemos, nós estamos em Cristo. E nós estando em Cristo, como Deus também está em Cristo, Deus estará em nós e Cristo em nós, porque nós estamos dentro da palavra que Cristo deixou para nós na sua doutrina, no seu mandamento. Se o seu mandamento é do Pai e o Pai está nesse mandamento, nós também estaremos com Deus e Deus estará conosco. Mas se nós obedecemos, mas se nós estamos na farra, na bebedeira, na mentira, na orgia, no adultério, na prostituição, roubando, enganando,
mentindo, etc, e etc, vestindo blusinha curta com o busto de fora, causando pecado no homem, vestindo shortinho curtinho, causando pecado no homem. Essas pessoas não estão em Cristo e nem em Deus, mas estão no outro Deus do mal, que é que vocês estão seguindo. Estão na legião de Satanás e não na legião de Deus. Eu não estou julgando vocês, mas se vocês entenderem o que Cristo está falando através dessa palavra, meia palavra basta. Né? É o gay deixar de ser gay, a lésbica deixar de ser lésbica, e etc, e etc, e etc. Porque todas essas coisas que eu falei é abominação à doutrina e mandamentos de Cristo e de Deus. E para nós estarmos em Cristo, né, e em Deus, temos que não fazer estas coisas. É muito difícil, porque Satanás dá essas coisas para o povo com muita alegria, com muita satisfação. E quando essas duras palavras chegam para um povo que pratica essas coisas, né, elas se revoltam, porque Satanás está dando ao seu coração um prazer muito, né, um prazer bom, um prazer muito gostoso, mas só que esse prazer é de Satanás, não é de Deus. Né? E Satanás faz de tudo para que você não saia da legião do mal, para que você não retorne para a legião de Deus, que foi isso que Cristo veio fazer. Resgatar o povo que era de Deus, a sua herança, e nós depois, gentios, nos resgatar também. Esse é o propósito de Deus. Não é aí que ele está falando essas coisas para Filipe, né? E Filipe não está acreditando em Cristo, porque Cristo está dizendo, olha, se tu não crês que eu estou no Pai, eu estou em Deus, e que o Pai está em mim, as palavras que eu vos digo, não as digo de mim mesmo. Cristo não está fazendo nada, nem falando nada que não venha de Deus, né? Mas o Pai que está em mim é quem faz as obras. Então Deus está em Cristo ali, porque Ele está obedecendo tudo que Ele mandou fazer. Cristo está com o poder de Deus. Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus. Por isso que Ele está fazendo essas coisas. E muitos não querem entender, porque a Bíblia, as palavras são um pouco enigmáticas para entender. Não é para todo mundo entender essas coisas. É por isso que os falsos pastores criaram as falsas igrejas, para enganar esse povo, porque eles fazem parte da legião de Satanás. Satanás criou religião, a religião criou milhares de igrejas para enganar o povo. Me desculpe essa expressão, eu não quero ofender vocês, jamais, nem quero julgar vocês, mas a palavra que está aqui, a doutrina verdadeira de Cristo, os verdadeiros mandamentos de Cristo o julgará. Né? E para que vocês possam ter isso que Cristo está dando a vocês, vocês têm que se arrepender de tudo o errado que vocês fazem e vir para a legião de Deus, abandonando a legião do mal. É difícil essas coisas, né? Muita gente tenta, mas Satanás faz apronta para essas pessoas, né? Cutuca. Ninguém diga que não é mentira, que não é. E além disso, ainda tem a concupiscência da carne também que ajuda. A concupiscência da carne ajuda muito para o pecado. E Satanás está ali sempre querendo trazer o povo de Deus para ele, né? E o povo de Deus, o propósito de Deus é que nós vençamos essa guerra, né? Deus quer que nós vença, mas está muito difícil, muito difícil, porque Satanás venceu a primeira criação de Deus. Satanás está tentando vencer essa nova através de Noé.
ele venceu lá em Sodoma e Gomorra, Satanás venceu. É um exemplo, né? É um exemplo a primeira criação, a primeira geração que antes do dilúvio, que a legião de Satanás ganhou lá. Sodoma e Gomorra também foi ganha pela legião do mal. O povo israelita, o povo da tribo de Judá e todos os outros, 90% dele foi ganho pela legião do mal. Cristo não teve sucesso de resgatá-los, né? E como Deus deu todas essas coisas para que nós víssemos e cremos em Deus piamente, né? Através de arrepender, de nós nos lavarmos de nossos pecados dentro da verdadeira igreja, com o verdadeiro pastor que é Jesus Cristo. Porque não adianta você se batizar na igreja católica, na igreja universal, na assembleia, na batista, na de sétimo dia, e etc, e etc. Não adianta, esse batismo não vale para Deus, porque vocês estão numa igreja falsa, numa igreja de Satanás, doutrinado por falsos pastores. Cada um tem uma doutrina diferente. Isso é coisa de Satanás. Desculpa eu falar isso, tá? Mas é a verdade, né? As igrejas é falsa mesmo. Se você ler Atos 20, 28, está lá escrito: Igreja de Deus que Cristo adquiriu com seu próprio sangue, né? Eu não estou mentindo, eu não estou tentando enganar vocês, estou tentando passar aquilo que Cristo está mandando passar para vocês, para que vocês acreditem. Não fique aqui que nem Filipe aqui dizendo que não, né? Mas como é que você pode ser o pai e tal? O pai está em você no pai, como é? Mas para a gente estar como Cristo, nós temos que crer nessa doutrina que ele deixou para nós. Esse é o propósito de Deus, de nós crermos, obedecer para poder tragar a legião do mal e não deixar que ela vença, né? É por isso que ela vai acabar quase vencendo novamente, né? Ela vai tentar vencer novamente. A legião do mal vai tentar vencer a legião do bem novamente. Você vê que a revelação lá de Apocalipse, através da revelação, o livro de revelação de Apocalipse, constata, né, do lago de fogo que vai ser aqui na terra, que Deus vai enviar muitos pecadores para ficar queimando aqui. Por quê? Porque são desobedientes a Deus, né? Então, isso quer dizer que, como vai haver inferno, porque o inferno é o lago de fogo, de enxofre, isso vai ser no último dia. Por que é que vai ter lago de fogo? Porque a legião do mal, a legião do bem, não vai vencer a legião do mal. Mas aquele que vai estar com Deus vai ser resgatado antes, antes que a legião do mal vença novamente. É por isso que vai acontecer essas coisas. O povo que estiver em obediência à doutrina de Cristo, os mandamentos de Cristo que foi dado por Deus para mostrar para nós, lá para o povo que ele veio resgatar, e eles não quiseram, e que está aqui para nós seguir. Se nós seguir em obediência dentro da legião de Deus, nós vamos, né, de uma certa forma, vencer a legião do mal, porque nós não vamos dar o braço a torcer para o pecado, para a legião do mal. Mas a legião do mal vai fazer de tudo para prevalecer sobre a legião do bem. É por isso que Cristo vem buscar os seus no último dia. Porque a legião do mal vai tentar nos resgatar de qualquer forma,
daqui até o último dia. Esse é o propósito de Satanás, é de tentar tragar novamente toda a criação de Deus. Esse é o propósito de Satanás, é pegar novamente a criação de Deus. Mas, como está na Bíblia, Deus vai resgatar seu povo de Satanás. Como é que Deus vai resgatar o povo dele no último dia? Aquele que estiver em obediência a esses mandamentos que Cristo deixou, essa doutrina que Cristo deixou, esses mandamentos que Cristo deixou para o povo que ele veio resgatar e para toda a sequência do mundo até agora e até diante, até o último dia. Porque, como está escrito, no último dia Cristo virá e vai ver aquele que está com ele e vai ver aquele que não está com ele. Aquele que está com ele recebeu o batismo, lavou seus pecados e continua em pureza, né? Em obediência a Deus, essas pessoas. E ela vai ser digna de receber o batismo em Espírito Santo e em fogo, e serão transformados e levados para a eternidade. Ninguém aqui recebeu batismo no Espírito Santo e em fogo. Ninguém. Não, todo o povo de Deus recebeu o batismo para o arrependimento de pecado e ser lavado daqueles pecados que se arrependeu e que se continuasse obedecendo aquilo que foi dito para ele dentro da verdadeira doutrina de Jesus Cristo, do verdadeiro mandamento de Jesus Cristo. Então ele foi lavado dos seus pecados, foi tornado uma nova criatura, como está escrito, né? E no último dia, que vai ter uma guerra enorme da legião do mal e a legião do bem, porque Deus vai ver que a legião do mal vai tentar resgatar de novo, novamente, tentar ganhar novamente a legião do bem. Deus vai ver que a legião do mal vai tentar ganhar novamente a legião do bem. E o que é que vai acontecer? O filho, Deus vai enviar seu filho, ninguém sabe a hora, Deus está esperando que todo esse povo que está na legião do mal seja resgatado para a legião do bem. É esse o propósito de Deus agora. Caso isso não venha acontecer, aí ele vai enviar seu filho para nos resgatar, o povo da legião do bem. E como eles já receberam, né, o batismo, foram lavados, tornaram-se uma nova criatura, receberam o Espírito de adoção de Deus, que é o Espírito de adoção, Cristo vai resgatá-lo, batizá-lo em Espírito Santo e em fogo, transformado novamente e mandado para a eternidade. Você quer acreditar nisso? Eu sei que tem muita gente já falando aí, dizendo, esse velho aí está falando um monte de bobagem. Esse velho aí está falando as coisas que não estão na Bíblia. Esse velho aí está inventando história. Minha gente, a Bíblia é enigmática. Preste atenção no propósito de Deus que está dando a seu filho para nós. Preste atenção. Se não é dessa forma, preste atenção. Vocês podem até estar me condenando, dizendo que eu estou falando heresias, porque não está escrito, está falando do meu próprio pensamento. Mas esse pensamento que eu estou tendo agora e falando para você, vem da palavra de Deus. É porque você não raciocina o propósito de Deus. Não é? Vocês não raciocinam o enigma da palavra de Deus com a verdade, com o que vai acontecer, né? Aí vocês estão dizendo que eu estou falando heresias. Vocês não estão dizendo que eu estou falando heresia.
não crê tu, né, Filipe, que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo de mim mesmo, mas o Pai que está em mim é quem faz as obras. Crendo-me que estou no Pai e o Pai em mim, né? Crendo-me ao menos por causa das mesmas obras, né? Está falando dos milagres, da ressurreição de Lázaro, etc, dessas obras. Cristo está falando dessas obras que ele andou fazendo, que é as obras que Deus mandou ele executar, né? Crede ao menos por causa das mesmas obras que Deus mandou ele fazer. Na verdade vos digo que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço, e as fará maiores do que estas, porque eu vou para meu Pai. E tudo quanto perdides em meu nome, eu o farei, para que o Pai seja glorificado em mim, no Filho. Se perdides alguma coisa em meu nome, eu o farei. Se me amais, guardais os meus mandamentos. Isso é Cristo falando. Se você guardar no seu coração com amor puro, sincero e em obediência, então você vai se tornar igual a Cristo. Agora, é muito difícil, porque o próprio Deus diz que aquele que está aqui na terra está em pecado, peca. Agora, não é esses pecados que pecamos, às vezes, são pecados perdoáveis, não são para a morte. Porque para a morte é aquele que perde a vida eterna, né? Eu rogarei ao Pai e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre, o Espírito de verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfão, voltarei para vós. Então, ele está falando, esse Espírito aqui de verdade, o Espírito de verdade, é quando nós vamos obedecer todas essas doutrinas que ele deixou em mandamento, não doutrina de homens, mandamento de homem, dentro da falsa igreja, não é isso. É dentro da verdadeira igreja, dentro do verdadeiro pastor que é Cristo mesmo, né? Na sua verdadeira doutrina, não na doutrina do homem, porque cada igreja que tem aí tem uma doutrina diferente, tem um mandamento diferente. O mandamento de Cristo é um só, a doutrina de Cristo é uma só, a igreja de Cristo é uma só, porque foi ele próprio quem adquiriu com seu próprio sangue. Ela é verdadeira, chama-se igreja de Deus, tem o nome do Pai, e mais nada, né? Então, esse Espírito de verdade é o batismo que nós vamos receber se nós chegar até lá. Habita convosco e estará em vós, não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Por quê? Quem voltará para nós? O Pai, se nós seguir todo o trajeto que Cristo está deixando para nós seguir. Está dizendo que ele vai ser o nosso Pai, está dizendo que não vai deixar órfão. Ele está falando isso para o povo israelita, para o povo da tribo de Judá, que abandonou, que é a herança de Deus, né? Era o povo de Deus que Deus deu a Cristo para ele falar essas coisas. E como Cristo foi-se embora e deixou essas coisas, é para nós também. Ele não vai nos deixar órfãos, ele vai ser o nosso Pai. Quem? Deus é o nosso Pai. Mas temos que estar em obediência. Aquele que não está em obediência está morto para ele. Ainda um pouco e o mundo não me
verá mais, né? Porque ele vai ser crucificado e vai voltar para o seio do Pai. Mas vós me vereis, porque eu vivo e vós vivereis, né? Naquele dia conhecereis que estou em meu Pai, né? E vós em mim, e eu em vós, aquele que tem os meus mandamentos. Aquele que tem os mandamentos e os guarda, esse, né, é o que me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. Então não adianta, né, você estar numa falsa igreja, com um falso pastor, sendo ensinado mentiras para você, sem ser a verdadeira doutrina de Cristo, uma doutrina de homem, sem ser o verdadeiro mandamento de Cristo, mas de homem. Com mentira, se tiver uma mentirinha de nada no meio, você está perdido, né? Disse-lhe Judas, não o Iscariote, é o outro Judas, né? Senhor, de onde vem que te hás de manifestar a nós e não ao mundo? Jesus respondeu e disse-lhe: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viveremos para ele, né? E faremos nele morada. Então, Deus só vai fazer morada em nós, e nós morada em Deus, se nós obedecer a doutrina que Cristo deixou. Se nós obedecer o mandamento que Cristo deixou. Como nós obedecemos essas coisas? Não adorando ídolos. Santo fulano de tal, santa fulano de tal, estátua fulano de tal. Não estando em farra, em bebedeira, fumando, bebendo, se prostituindo, adulterando, mentindo, enganando, pesando errado, roubando, matando, enganando, invejando, vestindo roupa curta para mostrar a bunda, vestindo blusa mostrando os seios e a barriga para causar pecado, sendo lésbica, sendo gay. Tudo isso, se você deixar essas práticas, você está em Deus e em Cristo. Se vocês abandonar isso, se lavar na verdadeira igreja para Cristo redimir o seu pecado, se tornar uma nova criatura, né? Receber o espírito de adoção até o último dia, não voltando para a legião do mal. No último dia Cristo vem te buscar, você estando morto na carne ou estando vivo na carne, você estará vivo para Deus sempre. Você será batizado no fogo e no Espírito Santo e será transformado novamente e levado para a eternidade. É isso. Quer acreditar? Acredite. Não quer acreditar? Vá para o lago de fogo, né? Não diga que eu estou julgando, porque eu não estou julgando. É a palavra de Deus, né? Então, né? Jesus respondeu e disse-lhe: se alguém me ama, guardará a minha palavra, os meus mandamentos, a minha doutrina, e meu Pai o amará, e viveremos para ele. Toda pessoa que obedecer a palavra que Cristo está deixando para nós. Obedecer, porque aquele que desobedece a Deus morre, como morreu Eva e Adão. Espiritualmente, eles não têm vida eterna, porque foi o primeiro mandamento surgido da terra, foi a obediência. É a obediência. E o primeiro mandamento no todo, é a obediência a Deus, né? Na doutrina de Cristo, o primeiro mandamento é o amor, porque tem que obedecer com amor sincero, puro, senão também não vale. Se você obedece a algumas coisas, mas tem inveja, tem rancor de outra pessoa,
tem ira, não serve, não serve, né? Então ele está dizendo: guardará a minha palavra, meu Pai o amará e viveremos para ele e faremos neles morada, fazemos morada em Deus. Quem não me ama não guarda as minhas palavras, meus mandamentos, nem a minha doutrina. Ora, a palavra que ouviste não é minha, mas do Pai que me enviou. Tudo que Cristo falou, fez, não foi Cristo que fez, foi Deus que fez, porque Ele estava como nós, Ele mostrou o seu poder em nós, porque Cristo está como nós, na carne, né? Quando Deus manda Ele para cá. Tenho-vos dito isto, e estando convosco, né? Estando convosco. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas, e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito, né? Que é esse Espírito Santo, que é o Espírito de adoção, para quando nós recebemos no nosso coração essa doutrina, né? Que Deus vai enviar, né? Quando nós é lavado dos pecados por receber essa doutrina, essa palavra de Deus, Deus envia um Espírito Santo que se chama Espírito de adoção, né? Para nos guardar, nos proteger e nos mantermos firmes nesse mandamento, seguindo, né? Sem nos desviar, né? Aí vamos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. A gente vai, cada vez que vir o Satanás colocar uma coisa para a gente se desviar, a gente vai se lembrar da doutrina de Cristo e vamos nos manter nela e não vamos dar ouvido à proposta de Satanás, porque ele faz isso. Não vamos dar ouvido à concupiscência da carne, né? Porque a concupiscência da carne ajuda, né, para nós pecar para Satanás, né? Pecar para Satanás não, pecar para Deus e agradar a Satanás. Ele faz isso com o povo de Deus, né? Como ele fez e vem fazendo. Deixo-vos a paz. Cristo está deixando a sua paz, a minha paz dá a nós. Não vou lá dou como o mundo a dá. Não se turbe os vossos corações, nem se atemorize, né? Porque o mundo também dá paz. Satanás também dá uma paz, uma alegria, né? Como ele dá uma boa farra, né? Num bom emprego para pegar o dinheiro, para levar o dinheiro da feira para farra, para prostituição. Isso tudo é uma boa paz para o povo da legião de Satanás. É uma boa paz, né? Uma boa farra, uma boa bebedeira, uma boa prostituição, um bom adultério, um bom roubo, né? Uma boa enganação. Isso é uma paz, né, para aquele que está na legião do mal. Essa pessoa que faz essas coisas se sente bem fazendo essas coisas, né? Então essa é a paz de Satanás. A paz de Cristo é outra paz, é uma paz de calma, de tranquilidade, de amor sincero, de estar fazendo bem, de estar amando ao seu inimigo, etc e etc. Essa é a paz de Cristo que ele está dando, deixando para nós, né? Não vou lá dou como o mundo a dar, né? Cristo está dizendo que, como eu acabei de falar, né? Vou repetir o versículo: deixo-vos a minha paz vos dou, a minha paz vos dou. Não vou lá dou como a do mundo, porque o mundo, que é a legião do mal, o pecado, ele dá essa paz que eu acabei de falar, que é uma boa paz, uma boa bebedeira, uma boa prostituição, uma boa adulteragem, né? Botando gaia na mulher dos outros, um bom engano, uma boa mentira, um bom roubo, né? Etc. Vocês sabem do que eu estou falando. Essa é a paz da legião do mal, da legião de Satanás, que Cristo está falando aqui. Agora a paz de Cristo é outra, é uma salvação, é a vida eterna, é amor puro, é sincero, sem enganação, sem estar agradando o diabo, mas a Deus, né?
Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Ouviste que eu vos disse: vou e venho para vós, se me amassem, né? Certamente exultarei, porque eu disse: vou para o Pai, porque o Pai é maior do que eu. É lógico que o Pai é maior do que o Filho. O Filho é o menor, o Pai é o chefe, né? Vou para o meu Pai, porque o Pai é maior do que eu. Tem gente que diz que o Pai e o Filho são a mesma pessoa. Não é a mesma pessoa, não são o mesmo Deus. O que Cristo faz é mandamento de Deus, porque Ele é o Filho. Se eu tenho um filho e mando ele na padaria comprar pão, eu estou mandando o filho fazer uma coisa. Da mesma forma é Deus. O que Cristo faz é por intermédio do Pai. O Pai é quem ordena ele fazer, é quem manda, né? E ele apenas executa, né? Eu vos disse agora antes que aconteça, para que quando acontecer, vós acrediteis, né? Já não falarei muito convosco, porque se aproxima o príncipe deste mundo e nada tem em mim, né? Que é o Satanás. Mas é para que o mundo saiba que eu amo o Pai e que faço como o Pai me mandou. Levantai-vos, vamos-nos daqui. E agora vai sair lá da mesa depois da ceia e vai para ser Judas. Agora vai beijar ele, que é para ele ser preso, né? Vou dar uma paradinha por aqui. Que Deus abençoe a todos com muita paz, saúde, muito amor puro no seu coração, em obediência à doutrina verdadeira de Cristo, o mandamento verdadeiro de Cristo, né? Dentro da verdadeira igreja, que é a igreja de Deus, e com o verdadeiro pastor, que é Cristo. O resto das igrejas são falsas e os pastores também são falsos, né? E termino aqui esse vídeo, voltarei com o próximo vídeo, né? No capítulo 15 de João, né? Continuação das últimas instruções aos discípulos, união íntima entre Jesus e os crentes, né? Esse é o próximo vídeo. Deixa aí um joinha para ajudar no canal, né? Não custa nada vocês aí assistirem, ou antes de assistir já dá um joinha, né? Ajuda muito aí. Inscrevam-se, compartilhem, né? E ative o sininho para receber as notificações de um novo vídeo quando eu gravar. E tenho dito,